Quantas vezes você já foi julgado pela cor da sua pele antes mesmo de abrir a boca? Imagine por um instante que você é um homem negro, vestindo roupas simples, caminhando pela cidade em uma tarde qualquer. Você não está fazendo nada de errado, apenas existindo. Mas, para alguns olhares, sua simples presença já é motivo de suspeita. Agora, multiplique essa sensação por 1000 quando você se depara com policiais que olham para você como se você fosse automaticamente culpado de algum crime. A história que vou contar hoje aconteceu em uma cidade do interior, onde o preconceito muitas vezes caminha disfarçado de procedimento padrão. É sobre Marcos Silva, um homem de 45 anos, pai de família, que teve sua dignidade pisoteada em plena luz do dia. Mas o que esses policiais não sabiam é que às vezes o destino reserva reviravoltas que nenhum manual de conduta consegue prever. Esta não é apenas mais uma história sobre racismo. É sobre como as estruturas de poder podem ser abaladas quando menos esperamos, e como a justiça, mesmo que tardia, tem formas únicas de se manifestar. Prepare-se para uma narrativa que vai mexer com suas certezas e te fazer questionar. Até onde vai o abuso de autoridade quando encontra alguém que se recusa a ser silenciado? O encontro fatal. Marcos Silva estava voltando do banco em uma terça-feira comum. O sol de março aquecia as ruas da cidade, e ele caminhava tranquilamente pela avenida principal, pensando nos planos para o fim de semana com a família. Vestia uma camiseta polo azul marinho, jeans escuro e tênis preto. Nada que chamasse atenção, exceto talvez sua postura ereta e o andar confiante de quem conhece seu lugar no mundo. Foi então que a viatura policial reduziu a velocidade ao passar por ele. Marcos não prestou muita atenção inicialmente. Era comum ver policiais patrulhando aquela região comercial. Mas quando percebeu que o carro havia parado e 2 policiais desciam em sua direção, um calafrio percorreu sua espinha. Não era medo. Era o reconhecimento inconsciente de uma situação que todo homem negro brasileiro aprende a identificar desde cedo. "Ei, você aí!" gritou o policial mais alto, um homem branco de cerca de 35 anos, com bigode espesso e expressão carrancuda. "Para aí e encosta na parede." Marcos parou confuso, olhando ao redor para ver se havia alguma confusão. "Comigo, oficial. Posso saber o motivo?" "Motivo?" riu o segundo policial, mais baixo e rechonchudo, como se a pergunta fosse absurda. "Você tá andando suspeito aí. Revista de rotina." "Suspeito como?" Marcos manteve a voz calma, apesar da indignação crescente. "Eu estava apenas caminhando." O policial mais alto se aproximou, colocando a mão no cacetete. "Olha só, o esperto quer questionar nosso trabalho. Você tá nervoso, hein? Deve ter alguma coisa escondida." Naquele momento, Marcos percebeu que estava diante de algo maior que um simples mal-entendido. Os olhares dos 2 policiais carregavam algo que ele conhecia bem: o preconceito disfarçado de autoridade. Era o tipo de situação que havia presenciado outras vezes, mas nunca como protagonista. "Senhores, sou um cidadão trabalhador. Não cometi crime algum e gostaria de saber qual a base legal para esta abordagem", Marcos disse, tirando lentamente os documentos do bolso. O policial baixo soltou uma gargalhada seca. "Base legal? Escuta aqui, pretinho. A base legal somos nós. Agora encosta na parede e para de fazer pergunta." A palavra ecoou no ar como um tapa. "Pretinho", dita com todo o desprezo e superioridade que Marcos reconhecia desde a infância. Era o tipo de diminutivo racista que reduzia toda a sua humanidade, suas conquistas, sua dignidade, a um estereótipo depreciativo. "Ei, pessoal, já quero saber de vocês aqui nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? E me conta, qual foi a história que mais te impactou aqui no canal? Suas experiências e reflexões sempre enriquecem nossa discussão sobre estes temas tão importantes." A humilhação pública. Marcos encostou na parede, não por aceitar a injustiça, mas por conhecer os riscos de uma escalada desnecessária. Sua experiência de vida havia lhe ensinado que há momentos para resistir e momentos para ser estratégico. Este era claramente um momento para a segunda opção.
Abre as pernas e levanta os braços, ordenou o policial alto, começando uma revista que mais parecia uma encenação de dominação do que um procedimento policial legítimo. Pessoas começaram a parar na calçada. Alguns com curiosidade mórbida, outros com desconforto visível. Marcos sentia o peso de cada olhar, a vergonha sendo imposta sobre ele como se fosse culpado de algum crime inexistente. Era exatamente o que aqueles policiais queriam: transformá-lo em espetáculo, em exemplo. "Olha só o que temos aqui", disse o policial baixo, vasculhando os bolsos de Marcos com desdém exagerado. "Carteira de couro, relógio bonito. De onde você tirou dinheiro para essas coisas, hein?" "Do meu trabalho", Marcos respondeu, mantendo o olhar fixo na parede. "Trabalho?" O policial alto riu alto. "Que tipo de trabalho? Não me diga que você é doutor, né?" A ironia na voz era cortante, carregada da presunção de que um homem negro não poderia ocupar posições respeitáveis na sociedade. Marcos permaneceu em silêncio. Cada palavra que dissesse poderia ser usada contra ele, e ele sabia disso. Sua dignidade estava sendo destroçada em plena via pública, mas sua mente já trabalhava em outra dimensão. Observava, memorizava. Nomes nos crachás, números da viatura, rostos, testemunhas. "Tá vendo, pessoal?" O policial baixo se dirigiu aos curiosos que haviam se reunido. "É assim que a gente mantém a ordem na cidade. Tem que ficar de olho nessa turma. Essa turma." Como se Marcos representasse uma categoria específica de pessoas que, por definição, merecia suspeita e vigilância constante. Era o racismo institucional funcionando na sua forma mais crua, disfarçado de segurança pública. A revista continuou por longos minutos. Minutos que pareciam horas para Marcos, que sentia sua humanidade sendo sistematicamente desconstruída por dois homens que acreditavam ter o direito de tratá-lo como cidadão de segunda classe, simplesmente pela cor de sua pele. "Tá limpo", disse finalmente o policial alto, com evidente decepção na voz. Era claro que esperavam encontrar algo, qualquer coisa que justificasse a abordagem e validasse seus preconceitos. "O momento da verdade. Pode ir", disse o policial baixo, com um aceno desdenhoso da mão. "Mas fica esperto aí, né? A gente tá sempre de olho." Marcos se afastou da parede, ajeitou a roupa e pegou seus documentos de volta. Por um momento, os dois policiais acharam que haviam vencido mais uma batalha cotidiana contra alguém que consideravam inferior. Mas Marcos não se afastou. Em vez disso, virou-se para eles com uma calma que contrastava com a agressividade dos últimos minutos. "Posso ver suas identificações?" perguntou, tirando um pequeno bloco de notas do bolso. Os policiais se entreolharam, confusos. "Que identificações?" perguntou o mais alto. "Seus nomes completos, números de matrícula e delegacia de origem. É direito do cidadão obter essas informações após qualquer abordagem policial." O policial baixo riu nervosamente. "Direito? Quem você pensa que é para falar de direito?" Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, começou a anotar as informações visíveis nos uniformes dos dois policiais: placa da viatura, numeração dos crachás, horário exato da ocorrência. Sua postura havia mudado completamente. Não era mais a vítima sendo humilhada. Era alguém documentando uma situação para fins futuros. "Escuta aqui." O policial alto se aproximou novamente, visivelmente irritado. "Para com essa palhaçada. Você tá querendo provocar confusão?" "Não, oficial. Estou exercendo meus direitos constitucionais. A menos que vocês tenham alguma objeção a isso?" Havia algo na voz de Marcos que fez os dois policiais hesitarem. Uma autoridade natural que não conseguiam explicar, mas que os incomodava profundamente. Era como se o homem que haviam acabado de humilhar tivesse se transformado em outra pessoa. "Vocês sabem que abordagem sem fundada suspeita constitui abuso de autoridade, correto?" Marcos continuou, ainda fazendo anotações. "E que tratamento discriminatório baseado em cor da pele é crime de injúria racial qualificada?" Os policiais agora estavam claramente desconfortáveis. O que havia começado como mais uma demonstração rotineira de poder estava se tornando algo que não conseguiam controlar. "Qual é a de vocês?" perguntou uma voz feminina nas suas costas.
Marcos se virou e viu uma jovem negra, provavelmente universitária, com o celular na mão. "Eu filmei tudo", ela disse, direcionando-se a Marcos. "Se o senhor quiser, eu posso enviar o vídeo." Outros transeuntes começaram a se manifestar. O que inicialmente havia sido curiosidade mórbida estava se transformando em indignação coletiva. As pessoas haviam presenciado uma injustiça clara e agora se sentiam encorajadas a se manifestar. "Isso foi abuso de autoridade mesmo", disse um homem mais velho. "O rapaz não fez nada de errado." "Vergonhoso", murmurou uma senhora. "Em pleno século XXI, ainda temos que ver essas coisas." Os dois policiais perceberam que a situação havia escapado completamente de seu controle. O que deveria ter sido uma demonstração de poder havia se tornado um constrangimento público. E o homem que haviam tentado humilhar agora estava no centro de uma mobilização espontânea de solidariedade. E aí, galera? Se você está gostando desta história e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Suas curtidas e compartilhamentos nos ajudam muito a levar essas discussões importantes para mais pessoas. A reviravolta inesperada. Na manhã seguinte, a 15ª Delegacia de Polícia Civil da cidade vivia um clima de nervosismo incomum. Boatos corriam pelos corredores sobre mudanças na chefia, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. O que era certo é que o delegado titular havia sido transferido abruptamente e um novo chefe assumiria naquele mesmo dia. Os policiais militares João Mendes e Carlos Rocha, os mesmos que haviam protagonizado a cena de humilhação do dia anterior, estavam na delegacia prestando depoimento sobre uma ocorrência não relacionada quando ouviram a agitação no corredor principal. "O novo delegado chegou", sussurrou um investigador passando apressado. "Deve ser mais um político indicado", resmungou João Mendes. "Esses caras não fazem ideia da realidade da rua." Carlos Rocha concordou com um aceno de cabeça, ajeitando o uniforme. Ambos se consideravam policiais experientes. Homens que conheciam as regras não escritas da corporação. Para eles, o que havia acontecido no dia anterior era apenas mais um dia normal de trabalho. Foi então que a porta do gabinete do delegado se abriu e uma figura familiar caminhou pelo corredor em direção à sala de reuniões. Os dois policiais sentiram o sangue gelar nas veias. Era Marcos Silva, mas não era o Marcos Silva humilhado e constrangido do dia anterior. Era um homem de terno escuro impecável, postura ereta, carregando uma pasta de couro e sendo seguido por outros 2 investigadores em posição respeitosa. Em seu peito, uma identificação clara: Doutor Marcos Silva, delegado de Polícia Civil. João Mendes piscou várias vezes, achando que estava tendo uma alucinação. Carlos Rocha sentiu as pernas bambearem. O homem que haviam chamado de Pretinho, que haviam revistado e humilhado publicamente, estava caminhando pelos corredores da delegacia como o novo chefe de todos eles. Marcos passou pelos dois sem demonstrar qualquer reconhecimento imediato. Cumprimentou outros funcionários, recebeu relatórios, demonstrou uma familiaridade natural com o ambiente policial que deixava claro que aquilo não era novidade para ele. Era evidente que era um profissional experiente, alguém que conhecia profundamente o funcionamento da instituição. "Bom dia a todos", Marcos disse, entrando na sala de reuniões onde cerca de 20 funcionários da delegacia estavam reunidos. "Sou o Dr. Marcos Silva, novo delegado titular desta unidade. Tenho 22 anos de carreira na Polícia Civil. Passei pelos departamentos de homicídios, narcóticos e corregedoria antes de assumir esta delegacia." Os 2 policiais militares estavam no fundo da sala, tentando se tornar invisíveis. A ironia da situação era avassaladora. O homem que haviam tratado como suspeito, como alguém que não merecia respeito básico, agora estava em posição de autoridade sobre eles. "Quero deixar claro desde o primeiro dia", Marcos continuou, "que esta delegacia funcionará dentro dos mais rígidos padrões de profissionalismo e respeito aos direitos humanos. Não tolerarei qualquer forma de discriminação, abuso de autoridade ou desvio de conduta." Cada palavra era como uma punhalada
Na consciência dos dois policiais, eles sabiam exatamente sobre o que ele estava falando, mesmo que ninguém mais na sala fizesse a conexão. Acredito no trabalho em equipe, mas também acredito em responsabilização. Cada ação de cada policial sob minha jurisdição será analisada e avaliada. Competência e caráter serão os únicos critérios que importam aqui. Marcos fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala. Por um breve momento, seu olhar encontrou o dos dois policiais militares no fundo da sala. Não houve acusação explícita, nem drama desnecessário. Apenas um reconhecimento silencioso que dizia tudo. O peso da realidade. Após a reunião, João Mendes e Carlos Rocha caminharam em silêncio até a viatura. O peso da situação estava esmagando ambos, mas nenhum conseguia verbalizar exatamente o que estavam sentindo. Era uma mistura tóxica de vergonha, medo e a lenta compreensão de que haviam cometido um erro muito maior do que imaginavam. "Você acha que ele vai?" começou Carlos, mas não conseguiu terminar a frase. "Não sei", João respondeu, ligando o carro com mãos ligeiramente trêmulas. "Ele tem todo o direito." Era a primeira vez que reconheciam, mesmo que implicitamente, que haviam feito algo errado. A autoridade que Marcos agora representava havia tornado impossível ignorar a gravidade de suas ações do dia anterior. Durante o resto do dia, os dois policiais viveram em um estado de ansiedade constante. Cada chamada no rádio os fazia pensar que poderiam ser convocados para explicar sua conduta. Cada conversa com colegas parecia carregar duplo sentido. A paranoia havia se instalado, mas era uma paranoia merecida. Marcos, por sua vez, estava focado em estabelecer sua autoridade na nova posição. Havia assumido uma delegacia com vários problemas estruturais e disciplinares e sabia que os primeiros dias seriam cruciais para definir o tom de sua gestão. A situação com os dois policiais militares era apenas uma parte de um panorama maior que precisava ser endereçado. No final do primeiro dia, Marcos chamou seu adjunto, o investigador Roberto Santos, para uma conversa privada. "Roberto, preciso que você me traga todos os relatórios de ocorrências envolvendo policiais militares da região nos últimos 6 meses. Quero também dados estatísticos sobre abordagens, especialmente aquelas que resultaram em arquivamento por falta de fundamento." Roberto, um investigador experiente de cerca de 50 anos, fez anotações cuidadosas. "Posso perguntar se há alguma situação específica que o motivou a solicitar esses dados?" Marcos considerou a pergunta por um momento. "Digamos que tenho razões para acreditar que alguns profissionais podem estar precisando de reciclagem sobre procedimentos corretos de abordagem e direitos humanos." Era uma forma diplomaticamente profissional de dizer que havia identificado problemas sérios que precisavam ser corrigidos. Roberto, que conhecia bem os códigos da corporação, entendeu perfeitamente o que estava sendo comunicado. "Entendi, delegado. Vou providenciar esses relatórios até amanhã." A investigação discreta. Marcos não era um homem vingativo, mas era profundamente comprometido com a justiça. Durante seus 22 anos de carreira, havia visto muitos casos de abuso policial serem varridos para debaixo do tapete, e havia jurado a si mesmo que nunca seria conivente com esse tipo de comportamento. A investigação que iniciou não era pessoal, era institucional. Através dos relatórios que Roberto havia providenciado, Marcos descobriu um padrão preocupante. João Mendes e Carlos Rocha haviam protagonizado outras abordagens questionáveis nos últimos meses, todas envolvendo homens negros jovens, todas arquivadas sem maiores consequências. Havia o caso de um estudante universitário abordado quando voltava da faculdade, um técnico em informática parado enquanto esperava o ônibus, um professor de educação física revistado depois de sair da academia. Todos homens negros, todos abordados pelos mesmos dois policiais, todos em situações onde não havia fundada suspeita. Marcos estava diante de um caso clássico de perfilamento racial institucionalizado. Os dois policiais haviam transformado seus preconceitos pessoais em método de trabalho, usando a autoridade do Estado para sistematicamente assediar cidadãos negros. Era exatamente o tipo de comportamento que Marcos havia combatido durante toda a sua carreira, primeiro como investigador
depois na corregedoria e agora como delegado. A diferença é que desta vez ele havia sido pessoalmente vítima antes de descobrir o padrão mais amplo. Roberto, Marcos chamou seu adjunto no terceiro dia. Quero que você prepare um relatório detalhado sobre essas ocorrências envolvendo os PMs Mendes e Rocha. Preciso de datas, horários, perfil das vítimas, justificativas apresentadas e resultados das abordagens. Já está pronto, delegado, Roberto disse, entregando uma pasta espessa. E posso adiantar que os números são preocupantes. Marcos abriu o relatório e confirmou suas suspeitas. Em 6 meses, os 2 policiais haviam realizado 23 abordagens. Delas, 19 envolviam homens negros entre 18 e 50 anos. Apenas 2 resultaram em apreensão de qualquer material irregular, ambas por porte de pequenas quantidades de maconha, crimes que estatisticamente afetam igualmente pessoas de todas as cores, mas que são desproporcionalmente perseguidos em populações negras. Roberto, quero que você agende uma reunião com o comandante da PM responsável por esses 2 policiais. É hora de uma conversa franca sobre procedimentos e treinamento. O confronto inevitável. A reunião aconteceu na quinta-feira de manhã. O Major Carlos Augusto, comandante da unidade de policiamento militar da região, chegou acompanhado dos 2 policiais em questão. Marcos havia optado por um confronto direto, mas profissional. Major, obrigado por vir. Marcos cumprimentou o oficial superior. Creio que vocês já conhecem meu adjunto, investigador Roberto Santos. João Mendes e Carlos Rocha estavam visivelmente tensos. Era a primeira vez que se encontravam face a face com Marcos desde o incidente da terça-feira, e a formalidade da situação tornava tudo ainda mais constrangedor. Delegado, imagino que seja sobre a integração operacional entre nossas forças, disse o major, tentando manter um tom cordial. Parcialmente, Marcos respondeu, abrindo a pasta de relatórios. Na verdade, gostaria de discutir alguns procedimentos específicos de abordagem que têm chamado minha atenção. O silêncio na sala ficou pesado. Os 2 policiais sabiam exatamente sobre o que se tratava a reunião, mas ainda esperavam que de alguma forma conseguissem passar despercebidos. Major, seus homens aqui presentes têm um padrão de abordagem que me preocupa profundamente, Marcos disse, mantendo um tom profissional mais firme. Em 6 meses realizaram 23 abordagens, sendo 19 delas de homens negros, com taxa de êxito de menos de 10%. Isso sugere problemas sérios na avaliação de fundada suspeita. O major olhou para os 2 policiais claramente desconfortável. Delegado, posso ver esses dados? Marcos entregou uma cópia do relatório. Enquanto o major lia, João Mendes finalmente reuniu coragem para falar. Delegado, se me permite, nosso trabalho sempre foi pautado pela legalidade. Pela legalidade? Marcos interrompeu, mantendo a calma, mas com firmeza evidente na voz. Vocês consideram legal abordar um cidadão que está simplesmente caminhando na rua, sem qualquer atitude suspeita, e submetê-lo à revista vexatória em plena via pública? O policial empalideceu. Era impossível não reconhecer a referência ao que havia acontecido com o próprio Marcos. E mais, Marcos continuou, considera um profissional usar linguagem discriminatória durante a abordagem, tratando o cidadão com desrespeito baseado unicamente na cor de sua pele? Carlos Rocha tentou intervir. Delegado, se houve algum mal-entendido... Mal-entendido? Marcos se levantou, caminhando até a janela. Vocês chamaram um cidadão trabalhador de pretinho, questionaram sua capacidade de possuir bens adquiridos com trabalho honesto e o humilharam publicamente. Isso é mal-entendido ou discriminação racial? O major estava lendo o relatório com expressão cada vez mais grave. Os números não mentiam, e agora, com o contexto fornecido por Marcos, ficava claro que havia um problema sério de conduta. Delegado, o major finalmente falou. Posso assegurar que tomaremos as medidas disciplinares cabíveis. Major, não se trata apenas de disciplina, Marcos respondeu voltando para sua cadeira. Se trata de formação, de valores, de entender que um policial representa o Estado,
na sua interação com o cidadão. Quando um policial age com preconceito, é o próprio Estado que está sendo preconceituoso. A transformação necessária. Marcos sabia que simplesmente punir os 2 policiais não resolveria o problema estrutural. O racismo institucional não se combate apenas com medidas punitivas, mas com educação, treinamento e mudança cultural profunda. Major, tenho uma proposta, Marcos disse. Em vez de apenas aplicar punições disciplinares, que tal transformarmos isso em uma oportunidade de aprendizado? O oficial superior pareceu intrigado. Como assim, delegado? Quero propor que estes 2 policiais participem de um programa intensivo de direitos humanos e relações étnico-raciais. Não como punição, mas como capacitação profissional. E ao final, quero que eles se tornem multiplicadores desse conhecimento para outros colegas. A proposta era inovadora. Em vez de simplesmente punir, Marcos estava oferecendo uma chance de redenção através da educação e da transformação pessoal. João Mendes e Carlos Rocha se entreolharam. Nenhum dos 2 havia esperado essa abordagem. Era simultaneamente uma segunda chance e um desafio para que provassem que poderiam mudar. Mas quero deixar claro, Marcos continuou, que isso não isenta vocês das consequências de suas ações. O cidadão que vocês abordaram inadequadamente na terça-feira tem todo o direito de buscar reparação legal. O que estou oferecendo é uma oportunidade de vocês se tornarem parte da solução em vez de continuarem sendo parte do problema. O major assentiu. É uma abordagem interessante, delegado. Posso implementar isso como um projeto piloto para toda a unidade. Excelente. Marcos sorriu pela primeira vez durante a reunião, porque na verdade o problema vai além destes 2 casos específicos. Precisamos de uma mudança cultural ampla. Carlos Rocha finalmente reuniu coragem para falar. Delegado, nós gostaríamos de pedir desculpas pelo que aconteceu. Não foi correto. Marcos olhou diretamente para ele. Sargento, peça desculpas para o cidadão que vocês humilharam. Eu estava apenas fazendo meu trabalho quando fui abordado. A pessoa que vocês prejudicaram foi o Marcos Silva cidadão, não o Marcos Silva delegado. Era uma distinção importante. Marcos estava separando sua experiência pessoal de sua responsabilidade profissional, mostrando que sua reação não era movida por vingança, mas por um compromisso genuíno com a justiça. A mudança institucional. Nas semanas seguintes, a 15ª Delegacia se tornou um laboratório de transformação nas relações policiais. Marcos implementou uma série de mudanças que foram além do caso específico dos 2 policiais militares. Primeiro, estabeleceu um programa de treinamento contínuo em direitos humanos para todos os funcionários da delegacia. Trouxe especialistas em relações étnico-raciais, advogados de direitos humanos e até mesmo vítimas de abuso policial para compartilhar suas experiências. Segundo, criou um sistema de monitoramento de abordagens policiais, exigindo relatórios detalhados de toda a interação que resultasse em revista ou detenção. Os dados eram analisados mensalmente para identificar padrões problemáticos. Terceiro, estabeleceu parcerias com organizações da sociedade civil, especialmente aquelas que trabalham com direitos da população negra, para criar canais de diálogo e feedback sobre o trabalho policial. João Mendes e Carlos Rocha se tornaram surpreendentemente 2 dos participantes mais engajados do programa de capacitação. A experiência de serem confrontados com as consequências de suas ações havia sido transformadora. Eles começaram a entender que o que consideravam trabalho policial normal era, na verdade, perpetuação de estruturas discriminatórias. Delegado, João procurou Marcos após 1 mês do programa. Gostaria de fazer uma proposta. Estou ouvindo. Carlos e eu gostaríamos de criar um protocolo de abordagem respeitosa para distribuir para outros colegas. Algo baseado no que aprendemos aqui. Marcos sorriu. Era exatamente o tipo de iniciativa que esperava ver emergir do processo de educação. Ótima ideia, soldado, mas tenho uma condição. Quero que vocês incluam a perspectiva das vítimas nesse protocolo. Conversem com pessoas que foram abordadas inadequadamente.
Ouçam suas histórias. O impacto expandido. A transformação na 15ª Delegacia não passou despercebida. Outros comandantes da região começaram a procurar Marcos para entender como ele havia conseguido implementar mudanças tão significativas em tão pouco tempo. O programa de capacitação em direitos humanos se expandiu para outras unidades. O protocolo de abordagem respeitosa criado por João e Carlos foi adotado pela corporação como modelo para treinamento de novos policiais. Mais importante ainda, a taxa de reclamações contra policiais da região caiu drasticamente. Cidadãos começaram a relatar interações mais respeitosas com as forças de segurança. A confiança da comunidade na polícia, especialmente entre a população negra, começou a se recuperar lentamente. Marcos sabia que mudanças estruturais levam tempo para se consolidar, mas os primeiros sinais eram encorajadores. Ele havia provado que é possível transformar práticas discriminatórias através de liderança comprometida, educação continuada e accountability institucional. Roberto, Marcos disse ao seu adjunto 6 meses depois, quero que você prepare um relatório sobre os impactos do nosso programa de direitos humanos. Já tenho alguns números preliminares, delegado. As reclamações contra abordagens inadequadas caíram 70%. A satisfação da comunidade com o trabalho policial subiu 40%. E temos lista de espera de policiais de outras unidades querendo participar do nosso treinamento. Marcos assentiu, satisfeito. Bom, muito bom. Mas lembre-se, isso é apenas o começo. Galera, chegamos ao final desta história incrível. Mas antes de encerrar, quero fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, significa que se importa com questões de justiça social e transformação. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo. Cada compartilhamento ajuda a espalhar conversas importantes como esta. A reflexão final. 6 meses depois do incidente inicial, Marcos Silva estava em seu gabinete revisando relatórios quando recebeu uma visita inesperada. Era João Mendes, agora promovido a sargento, com uma expressão que misturava nervosismo e algo raro de se ver em ambientes policiais. Humildade genuína. "Posso entrar, delegado?" perguntou, batendo levemente na porta aberta. "Claro, sargento. Sente-se." João se sentou com as mãos entrelaçadas. Respirou fundo antes de falar. "Eu queria agradecer por ter escolhido o caminho da reconstrução e não da punição pura. O senhor podia ter acabado com a nossa carreira, mas escolheu algo diferente, e isso me mudou. Mudou o Rocha também." Marcos ouviu em silêncio. "A gente não tem como apagar o que fez, mas queria que o senhor soubesse que a gente está levando o programa a sério. Estamos dando palestras em escolas, fizemos rodas de conversa com jovens da periferia, e tem um garoto, o Davi, 14 anos, que me disse que quer ser policial, para fazer certo." Aquilo me desmontou. Marcos olhou nos olhos de João firme. "Sargento, eu não fiz isso por vocês, fiz pelo Davi, pelo garoto que fui um dia, e por todos os que nunca tiveram chance de se defender." João assentiu com os olhos marejados. "E também queria dizer, se algum dia o senhor precisar que alguém vá nas quebradas falar com quem a polícia afastou, pode contar comigo. A gente errou, mas não vai fingir que não aconteceu. A gente vai transformar esse erro em caminho." Marcos se levantou, deu a volta na mesa e estendeu a mão. "Então vamos seguir trabalhando. Ainda temos muito o que mudar." Eles apertaram as mãos. Não como superior e subordinado, mas como 2 homens dispostos a reescrever o que significa servir à justiça.